Olá, tudo bem? O objetivo hoje é falar um pouco como funciona o nosso processo de consultoria dentro das empresas. Esse é meu Instagram, para quem quiser conhecer um pouco mais sobre o meu trabalho, Débora Soares Vendas. Falando um pouquinho sobre o meu profissional, então eu atuo na parte comercial desde 2007. De lá para cá, atuei com acompanhamento de indicadores de performance de vendedores, avaliação e feedback, treinamentos para equipes comerciais e demais equipes também de outras áreas dentro das empresas. Nós já tivemos mais de 1.000 vendedores treinados pelo meu processo de treinamento e também 55 negócios diferentes que a gente conseguiu colaborar aí com o planejamento estratégico para desenvolver o processo dentro das empresas. Sou formada em pedagogia, tenho especializações na área de consultoria, gestão de equipes e liderança, a parte da pedagogia empresarial, que é muito importante e nos auxilia no trabalho desenvolvido hoje. Alguns dos trabalhos que nós executamos: trabalho com treinamentos, consultorias, palestras, a implantação de call center dentro das empresas, implantação de processos comerciais e também inteligência comercial, que é um dos produtos que nós temos, é o estudo de mercado dentro das empresas. Eu também sou mamãe do Arthur, de 1 ano e 9 meses, e esposa do Tiago, há 12 anos. Que já deixa uma frase para iniciar aí a importância da consultoria dentro das empresas. A gente nunca sabe quais resultados virão das nossas ações. Por isso, se a gente não fizer nada, também não existirão resultados. Os treinamentos personalizados que nós trabalhamos também dentro das áreas de comunicação, vendas, marketing e liderança. Alguns serviços também, para falar um pouco dos serviços que realizo junto à empresa: treinamentos de equipes comerciais, cliente oculto, dinâmicas, inteligência emocional, comunicação verbal, linguagem corporal, persuasão, vendas através das redes sociais e o planejamento estratégico das vendas. Então, o que é uma consultoria empresarial? É uma prática que visa buscar o auxílio de outros profissionais da empresa, pessoas que estão externas da empresa, não dentro da empresa, para poder colaborar identificando fraquezas, pretendendo trazer planos de ações para essas empresas para que consigam atingir bons resultados. Também conhecida como consultoria empresarial, agora trazendo a parte da consultoria estratégica, ela consiste nessa formalização de soluções para que a gente consiga atender essa demanda de desafios internos, partindo de olhar profissional. Então, é alguém externo ao negócio que traz um olhar estratégico para poder visar o maior resultado dentro das empresas. Um exemplo prático aqui para a gente trazer um case de sucesso que nós já atuamos. Coloquei um cenário hipotético para poder trabalhar outros nomes sem ser os reais, mas a empresa da família Silva está no mercado há muitos anos. É liderada pelo pai, o Carlos, que tem como diretores os seus filhos, Miguel e Carolina. Eles cresceram desse mercado, então fazendo o que sabem de melhor e conforme que o pai sempre fez, pois viveram dentro das empresas. Então os produtos são diferenciados, o que permitiu a eles uma rápida expansão no mercado. Porém, com o tempo, essa família passou a ter muita dificuldade para poder gerenciar os negócios, processual dentro dos negócios. Como não são profissionais da área de gestão, então, questões simples como contratação, impostos, estratégias comerciais, gestão financeira foram ficando para trás. Afinal, o que eles entendem é essa processão, esse processo, né, de produção familiar. Então, dentro disso, essa parte de produzir as mercadorias foi ficando mais difícil, porque a empresa expandiu muito rápido, porém começaram a surgir grandes problemas com isso. O crescimento trouxe para eles uma série de questões que eles não estavam preparados. E agora, qual a resposta para poder ligar com todas essas obrigações? A consultoria estratégica. A maioria das empresas hoje trabalha com a gestão amadora, e é muito comum a gente encontrar o proprietário, os sócios, os fundadores com acúmulo de função. Eles acabam passando muito tempo no operacional e vão muito pouco para o estratégico. Então, passam tempo perdendo muito energia ali com funções que poderiam ser facilmente substituídas por outras pessoas. O que que acontece? Essas tarefas, eles não receberam nenhum tipo de treinamento. Nesse caso, por exemplo, dessa empresa familiar, fica Miguel e Carolina, com todas as áreas das empresas. Então, eles não têm expertise na gestão. Eles tinham expertise na parte de produção, a parte operacional, mas a parte estratégica, eles não conseguiram lidar com tudo isso.
Então, em empresas familiares, é muito comum a gente encontrar esse tipo de gestão. É uma situação bem comum que pode ser solucionada com o nosso apoio especialista nessa consultoria estratégica. E não é só nesse aspecto que a gente consegue auxiliar. Há casos que a gente consegue identificar gargalos de produção até mesmo, para atender essas demandas mais específicas e pontuais, que é o caso dessa família, por exemplo. Então, quando a gente identifica esse problema, principalmente nessa questão comercial, quando a performance começa a cair ali da empresa, a gente consegue identificar algumas soluções internas. A própria empresa consegue identificar. Porém, quando a gente contrata um processo de consultoria, quando nós vamos lá na empresa para realizar o trabalho, a gente chega com nova visão, novas ideias, a gente consegue agregar mais valor para essa empresa. Ampliamos os horizontes através dessa identificação e causas de alguns possíveis problemas para poder apontar as melhores soluções. Algumas demandas que a gente consegue auxiliar: queda na receita, saber por que as vendas estão diminuindo, redução da produtividade, entender onde a empresa está falhando, reorganizar esses processos para compreender se todos sabem o que deve fazer, e o treinamento e desenvolvimento para poder capacitar esses profissionais. Alguns tipos de consultoria existentes no mercado hoje: gestão empresarial, financeira, marketing, recursos humanos, vendas e logística. Explicando agora, então, através de um guia básico, as etapas da nossa consultoria empresarial. Na primeira etapa, então, o primeiro contato com o cliente, a gente vai lá e busca entender, fazendo através de um briefing, um diagnóstico, para poder compreender e fazer um alinhamento. Então, como funciona? A gente vai até essa empresa através de telefone, e-mail ou até presencial, através de uma visita, e acertamos esses detalhes relacionados a essa condição de prestação de serviço. A gente trabalha com um contrato de uma forma formalizada, para poder ter esse alinhamento de expectativas empresa e a nossa consultoria. Então, esse primeiro contato ele serve para a gente fazer esse alinhamento de expectativas. No segundo momento, a gente entra formalmente com o diagnóstico. Então, a gente vai, analisa, depois que a consultoria nossa já está empregada na empresa, a gente vai buscar entender as reais condições dessa empresa. Então, todos os dados, estatísticas, características, forças, fraquezas, oportunidades, ameaças. Então, tudo isso que diz respeito ao negócio, a gente faz essa análise. A gente, de fato, examina para poder trazer um laudo para a empresa. Até coloquei entre aspas ali, mas é de fato uma consulta. Então, a gente vai, faz esse exame para poder compreender todos os dados da empresa e depois entrega um laudo para a gente conseguir trabalhar. Utilizo muito análise de SWOT, então, para a gente poder trazer essa questão das forças, das fraquezas e listar ali tudo que a gente pode. Então, aqui em Forças e Oportunidades, destaco algumas estratégias que identificam oportunidades correspondentes aos pontos fortes da proposta. Aqui a gente trabalha as melhores estratégias a serem empregadas. Aqui em Forças e Ameaças, a gente busca ver as estratégias que buscam utilizar os pontos fortes para reduzir a vulnerabilidade às ameaças externas. Já em fraqueza e oportunidade, a gente busca trabalhar as fraquezas, superar essas fraquezas desses processos, então. Em fraquezas e ameaças, a gente busca estratégia para estabelecer um verdadeiro plano de defesa da empresa, para evitar que as fraquezas terminem e que não torne a empresa suscetível ao erro. Apresentamos, então, essa questão da proposta, a discussão desses temas. Então, a gente, após analisar, colocar o diagnóstico, utilizar ali a análise de SWOT, que é muito prática para isso, apesar de existirem já outras formas de análise, ainda continua no modelo da consultoria, fazendo análise de SWOT também para diagnóstico. Nós sabemos que existem outras ferramentas, utilizamos também, mas a análise de SWOT ainda é bem assertiva nesse sentido. Então, após essa análise, a gente consegue trazer uma série de lacunas e processos que podem ser otimizados para deixar a empresa mais econômica, rentável, lucrativa e produtiva. Então, a gente vai para a etapa, agora a quarta etapa, a implementação das medidas. Então, uma vez que nós implementamos essas medidas, após essas ações terem sido discutidas, planejadas, com as chefias, diretores responsáveis, a gente sempre gosta de deixar uma pessoa responsável lá na empresa para poder estar fazendo essa comunicação mais assertiva com a gente. Então, essa pessoa ela fica responsável pela execução das ações no dia a dia e essa comunicação também para a gente estar bem próximo à empresa, mesmo quando não estejamos lá fisicamente, mas que a gente tenha essa comunicação bem alinhada.
Então, aqui a gente inicia a etapa da implementação. Além da definição, então, a gente atua direto com os colaboradores, para que eles façam essa implementação dessas mudanças necessárias. Estipulamos prazos também para poder compreender. É óbvio que a gente trabalha de uma forma mais dinâmica. Sempre digo que nós trabalhamos com prazos, que é mais ou menos o que nós compreendemos que será necessário para a implementação. Mas não é para ser nada engessado, é para ser dinâmico e flexível, que a gente consiga ir alinhando no decorrer do processo. Aqui um exemplo, eu gosto muito de utilizar, seria basicamente a 5W2H, só que dentro daquilo que é importante, que é o quê? Qual será a ação? Já colocamos em formato de ação. Quem será o profissional que irá executar? Até quando ele tem de prazo? E o status também é muito importante. Então, esse aqui eu trabalho com uma planilha dentro do Drive, hoje com os meus clientes, que eu vou fazendo acompanhamento mesmo no dia que eu não estou na empresa. Então, trabalho aqui a ferramenta, deixo lá disponível para a empresa e vou fazendo esse acompanhamento mensal, semanal, diariamente, para poder entender. Até deixo aqui as observações também para que eles coloquem, por exemplo, não foi realizado. Por que não foi realizada essa ação? O que aconteceu? Como eu posso ajudar você a realizar essa ação, então? Colocamos aqui quais são as ações e vamos acompanhando diariamente. Sempre digo que é muito importante a gente utilizar ferramentas assim, porque quando a gente só deixa dito, a pessoa não tem uma compreensão, uma percepção da importância disso ali na empresa. Então, a gente deixa essas ferramentas para a gente conseguir ter um melhor acompanhamento. Aqui eu coloco, então, a 5W2H em um formato completo, né? O que, qual que é o objetivo, a meta que a gente quer realizar, o porquê, qual que é o motivo dessa ação, quem é o responsável, quanto tempo, né? Qual é o valor também que nós pagaremos por isso, como, qual será a atividade, quando, para a gente trabalhar essa questão do cronograma, e onde, o local e o departamento. Ali eu só utilizei para deixar ela mais objetiva dentro da minha necessidade, naquela empresa em específico, mas existem casos que a gente utiliza a ferramenta no formato completo. O que que é ela, então? Só para explicar um pouquinho melhor o que que é a 5W2H. Um checklist com 7 perguntas para que a gente consiga determinar as ações lá para a empresa. Na quinta etapa, então, da consultoria, trabalho com apresentação de resultados. Então, aqui eu trago todas as mudanças que nós conseguimos implementar, quais foram os resultados obtidos com essas mudanças. Então, por exemplo, colocamos uma implantação de call center dentro da empresa. A gente constrói uma linha do tempo para determinar quais foram as ações utilizadas, qual foi o prazo dessas ações e quais foram os resultados em percentual de crescimento de faturamento, em percentual de redução de custos para a empresa. Tudo isso a gente busca trabalhar. Existem empresas que a gente vai fazer implantação de call center, um processo de consultoria, por exemplo, vamos eliminar a força de vendas no campo, vamos otimizar e reduzir custos trazendo para a equipe interna. A gente consegue ter um grande avanço, então, através disso, a gente traz os dados para os clientes poderem fazer esse acompanhamento. Então, administração e gestão, a gente sabe que não existem ciências exatas, então a gente sabe que existem algumas variações que vão ocorrer desses resultados. E se for da vontade da empresa, a gente começa tudo de novo. Sempre digo, o mercado está em constante mudança, então é por isso que a consultoria também se adapta junto à gestão. Então, muitas vezes, a gente vai lá e refaz todo um processo. Por quê? Existem outras lacunas que talvez a gente consiga trabalhar dentro dessas empresas. Sempre deixa espaço para dúvidas e vai com medo, se der medo, vai com medo mesmo. Obrigada.